Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial, falando especificamente da lei de falências, né? Estamos no tópico de número 2, um tópico que trabalha nada mais, nada menos do que com processo falimentar. Dentro do processo falimentar, já falamos das fases, já trouxemos com vocês os legitimados passivos e ativos, já pontuamos o juízo competente e no bloco passado falamos acerca dos princípios, dos vetores, dos mandamentos de otimização. A partir desse momento, quero trabalhar um pouco mais despacito, até porque é mágico o nosso tópico de 2.5. Esse 2.5 trabalha acerca da insolvência. Insolvência, então é disso que nós falaremos dentro desse bloco, acerca da insolvência. Gente, primeiro detalhe, vocês sabem que para a existência de um processo falimentar, nós precisamos de alguns pressupostos. Para a existência da falência, nós precisamos de alguns requisitos. Prof, são quantos os requisitos? Gente, de maneira holística, eu já vos trago o que? São 3 os requisitos, O átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons, É cabeça, corpo e membros. Que loucura, prof! Quando a gente fala da anatomia, Podemos falar ainda das tríades musical, como o pica-pau. Que loucura! E por que você está falando disso? Porque a falência tem como seus pressupostos 3 elementos. Primeiro deles, a legitimidade passiva. Esse eu já falei, Legitimidade passiva, quando a gente fala as pessoas que podem sofrer aí a falência. E já ventilei para vocês, dentro de incidência, artigo aí primeiro ou segundo, agora não me recordo de cabeça, que são 3 pessoas. Quem são elas? Empresário individual, sociedade empresária e EIRELI, Empresa individual de responsabilidade limitada. Então, o primeiro pressuposto, o primeiro requisito para falência é justamente a legitimidade passiva. Tudo bem. Segundo pressuposto. O segundo pressuposto é esse que nós trabalharemos a partir de agora. O segundo pressuposto é justamente a insolvência. Que é legal, prof, tô empolgado. E eu também. Só que antes da gente verticalizar, só deixa eu trazer o terceiro pressuposto da falência. O terceiro pressuposto da falência é justamente a sentença. A sentença que declara a falência. A sentença, então, que vai dar o start ao processo falimentar. Então, esses são os 3 pressupostos para a existência da falência. Dito isso, vamos então começar a esmiuçar, a verticalizar a falência. Gente, são quantas as formas de insolvência? São 2 formas de insolvência. Então, insolvência é capiroto. Insolvência, é uma coisa não muito legal. Por que insolvência é uma coisa muito legal? Porque demonstra que o sujeito está devendo. É aquele indivíduo que deve, Que deve, então não é legal, não é bom. Se não é bom, é capiroto, é do tinhoso. Entendi, Então, insolvência, vocês podem colocar aí, o chifrinho, vocês podem puxar um rabinho, colocar um tridente. Que loucura, Porque são 2 as formas de insolvência. A primeira delas é a insolvência confessada. Insolvência confessada, isso, A insolvência confessada é aquela em que o próprio sujeito, ele declara essa, situação de crise econômica financeira. Em outras palavras, nada mais é do que a hipótese de autofalência. Autofalência, isso, é uma insolvência confessada. E nós já trouxemos como exemplo a situação do Atari. Lembre-se sempre do Atari, Aquela grande empresa de videogames, Que era, obviamente, nos anos 80, a maior dos anos 80, Onde trabalhou aí, agora só não lembro se era o Bill Gates ou Steve Jobs, um dos 2 trabalhou dentro do Atari. Que loucura, é verdade? É verdade, Que interessante. Então, primeira situação é a insolvência confessada, aquela em que a própria empresa declara a situação, de crise econômica financeira. Muito raro, muito difícil de ser realizada. Bem, dito isso, falaremos, sem ser da insolvência confessada, que é a primeira forma, da segunda forma, chamada de insolvência presumida. Prof, são quantas as formas de insolvência presumida? Gente, Rick Martin respondia isso muito bem. Ele falava assim, 1, 2, 3, Por isso que fez sucesso. Para salsa merengue Maria, 1, 2, 3. São 3 as hipóteses, de insolvência. 3 hipóteses de insolvência
Isso mesmo, né? 3 hipóteses de insolvência presumida, tudo bem? Essas hipóteses de insolvência presumida, elas estão talhadas, cunhadas, esculpidas no artigo de número 94 da Lei de Falências. Então, estão lá no artigo 94, né, inciso 1, 2 e 3 da Lei 11.101 do ano de 95. 94, 1, 2 e 3, balança sem merengue, Maria, da Lei 11.101 de 2005, né, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial. Então vamos lá falar um pouco dessas formas de insolvência presumida. A primeira forma de insolvência presumida, que está no artigo 94, inciso 1, é chamada do quê? É chamada de uma impontualidade injustificada. Então, 94, inciso 1, nada mais é do que a impontualidade justificada. Gente, podemos fatiar em quantas partes é a impontualidade justificada? Em 3, porque é mágico, porque é holístico e porque o sistema faz todo o sentido, né? Como diria Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Por isso que Luciano Huck também é mágico, tudo bem? Show de bola. Primeiro detalhe dentro desse conceito, né? Impontualidade significa que a pessoa ela não pagou dentro do prazo, né? Dentro do prazo que ela deveria pagar. Então ela não pagou na data do vencimento. Que putaria! Que putaria! E justificada por quê? Porque ela não trouxe razões para tanto. Então ela não paga no vencimento sem trazer justificativas para tanto. Essa é a nossa primeira parte conceitual, tudo bem? A pessoa não paga e não traz razões para tanto. Beleza, beleza. Sem crise, mais do que sou far, sou good, né? Que loucura, tô entendendo. Show de bola. Só que eu disse que essa impontualidade justificada, ela se desmembra em 3 partes. Então faltam 2 partes. Não paga o quê dentro do prazo do vencimento? Não paga um título que já foi protestado. Já foi protestado significa que o sujeito ele já estava devendo, né? E ele na verdade não pagou. Então ele recebeu um protesto, né? Ele recebeu então, né, obviamente, uma execução, de certa forma, daquele título. Show de bola, então ele foi protestado. Aquele título foi protestado. É necessário, né? É justo e necessário, como dizem aí, né? Os padres, o quê? Um título protestado. E aí a gente pode trazer como exemplificação a duplicata sem aceite. Duplicata sem aceite que está na súmula 248 do STJ, né? 248 do STJ. Então ele não paga um título, né? Que já foi protestado. Esse é o segundo requisito. Não paga um título que já foi protestado, não paga um título executivo que já foi protestado. Terceiro requisito. Esse título deve ter um valor. Qual que é o valor, prof? O valor tem que ser um valor superior a 40 salários mínimos. Então ele não pagou um título executivo protestado, tudo bem? Ou seja, segundo, superior, de valor superior, então além, Buzz Lightyear é infinito e além, né? Superior a 40 salários mínimos. É óbvio, né, que para a caracterização desse quantum seria possível a realização, a concreção de um litisconsórcio. Então a gente pode pegar mais de um credor, né, somar esses credores que protestaram títulos conjuntamente e demonstrar que a dívida é uma dívida superior a 40 salários mínimos. Esse litisconsórcio ele está talhado, esculpido e cunhado no artigo 94, parágrafo 1º. Então essa é a ideia relacionada à impontualidade justificada, super tranquilo, super leve, sussa, sem grandes discussões, sem grandes entraves, tudo bem? Então, primeira situação, impontualidade injustificada, uma forma de insolvência presumida, 3 elementos. Não pagou dentro do prazo, sem justificativa, primeiro requisito, né? Não pagou o quê? Um título executivo protestado, segundo elemento, né? Que é um valor superior aí a 40 salários mínimos. Super tranquilo, super de boa, vamos para o 94, inciso 2, 1, 2, 3, né? O que fala 94, inciso 2? 194, inciso 2, ele vai nos dizer uma segunda situação de insolvência presumida. Essa insolvência presumida recebe o nome de execução frustrada. Execução frustrada. O que acontece aqui? Gente, aqui o indivíduo ele é executado. Ele é executado, prof? E ele é executado por qualquer quantia. Grifem nisso. O título não precisa ser superior a 40. É por qualquer quantia. Aqui é por qualquer
qualquer quantia, né? É até legal, dá pra fazer um trava-língua aí, não é isso? Ou seja, Xuxa, Sacha, né? Chão sujo, né? Casa suja, que loucura, prof, que loucura. Olha que interessante. Então é por qualquer quantia, tranquilo? Por qualquer quantia. Show de bola, tranquilo. O que ele não faz, gente? Ele é executado, né? Ou seja, só que é o famoso devo, não nego, pago quando puder. Porque ele é executado, ele não paga, primeira situação. Ele, por demais, não deposita eventual valor. E, por demais, além de não pagar e não depositar valor, ele faz o quê? Ele não indica, não nomeia esses bens à penhora. Então, ele não pagou. Não pagou, prof? Olha, uma situação. Não pagou. Não depositou? Não depositou. Que loucura. E não nomeou bem a penhora? Não nomeou bem a penhora. Três coisas, né? Três coisas que podem acontecer. Foi executado por qualquer quantia e não fez isso. Não nomeou bens a penhora, né? Suficientes e dentro do prazo legal. Lembre-se sempre que quando a gente fala de penhora, a gente está falando do quê? De uma garantia à execução, né? Então, garantia à execução é o Instituto da Penhora. Show de bola! Esse Instituto da Execução Frustrada, só lembrando, por qualquer quantia, né? Qualquer quantia. Show de bola, super sussa, super leve. Gente, no próximo bloco a gente continua e eu vou falar da terceira situação de insolvência presumida. Qual é? Tô empolgado, né? Essa terceira situação, ela recebe o nome de atos de falência. 94, inciso 3. Mas isso a gente vai ver só no próximo bloco. Até lá. Então deixo para vocês um forte abraço e excelentes estudos, gente. Até mais. Tchau.